Brasil de protestos, um povo em luta, uma nação inteira gritando pelos seus direitos e pelo poder de fazer a mudança. Um Brasil que amanheceu depois de um longo período de sono. Mas seria este um sono profundo? Estaria o povo brasileiro assim, dormindo tão profundamente nas últimas décadas? A realidade nos faz ver que não. Seja no campo ou na cidade, centenas de pessoas representando diversos setores da comunidade estiveram à frente de batalhas que hoje viraram conquistas, mas que ainda estão longe de ser o ideal. O Brasil acordou, mas esse sono nunca foi de toda a sociedade. Na verdade, se nós olharmos todos os países, em todos os períodos históricos, tem um grupo que permanece em ação. Das mais diferentes frentes e forças do mundo do trabalho, seja através da ferramenta sindical, do movimento social, enfim, das mais diferentes bandeiras, inclusive. A bandeira da luta feminista ganhou uma proporção muito importante nos últimos anos, as bandeiras ambientalistas também. Ou seja, sempre tem gente lutando e mobilizada. Porém, o que nós temos em tempos diferentes, e essas ondas a gente não tem exatamente como medir, porque são ondas que necessitam um conjunto de fatores que se somam para que elas explodam, que daí são as ondas do movimento de massa. Que esse sim não está o tempo todo funcionando coletivamente, embora o povo brasileiro todos os dias lute. A diferença, esse talvez acordar, é que a gente está entendendo, e ele aparece historicamente em alguns momentos, é quando essa luta sai dos indivíduos e vai para a coletividade, que é a luta de massas. E ela tem um tempo, ela vai ter um tempo em que ela vai crescer, e ela chega num ápice e depois ela começa a refluir. Porque é como todo o nosso organismo, como todo corpo, todo ser vivo, né? Ele nasce, ele tem um processo de crescimento, depois ele se estabiliza e depois ele retrai. Assim é também a luta social. Quer dizer, o nosso corpo é assim, a nossa vida é assim. Então, a luta social também é esse corpo que tem momentos que sempre está ali. É uma semente que não morre. Então vai ter a luta pela terra, das mulheres, a luta dos trabalhadores, de um setor dos trabalhadores que é organizada, consciente, segue permanentemente. Às vezes também mais forte, às vezes mais frágil. Mas tem um momento que vários fatores então se encontram e isso explode na luta de massas. Que é o momento que nós estamos vivendo hoje, que dá essa sensação do acordar. Na verdade, talvez o acordar seja nós estarmos juntos, porque amanhã seguiremos todos brigando sozinhos. Centenas de brasileiros mobilizados em dezenas de movimentos sociais nunca dormiram diante das injustiças e vêm rompendo enormes barreiras e conquistando direitos em suas áreas. Da mesma forma, as mulheres, que ainda têm um longo caminho de lutas pela frente, vêm se mobilizando há muito por conquistas que em outros lugares são simples direitos universais. As bandeiras das mulheres com a questão do corpo, né? O corpo da mulher, o controle sobre o corpo da mulher, o controle sobre a sexualidade da mulher, o controle sobre a gestação, enfim, são temas permeados de visões que estão, ora, funcionando para uma visão de mundo, ora, sendo disputadas por uma visão progressista, enfim, que entende que as relações sociais não devem ser vistas e trabalhadas e compreendidas na perspectiva da mercantilização da mercadoria, enfim. Então, são bandeiras permanentes e permanentemente elas estão em disputa. O tempo todo elas estão em disputa com visões que vão tentando arrastá-las para visões conservadoras, mercadológicas e visões que vão tentando perceber de um jeito mais totalizante, mais complexo, o que é esse ser humano numa perspectiva emancipada, enfim, numa perspectiva não mercadológica. Essas manifestações que estão entrando para a história recente do Brasil tiveram e têm dois pilares fundamentais: os jovens e as redes sociais. Os jovens não se sentiam representados, não puderam dizer a sua palavra, mas surpreendentemente, agora vem então uma coisa muito interessante, surgiu uma nova mídia, que são as mídias sociais. Então eles perceberam que através dessa maneira eles podiam se comunicar e se organizar. Porque uma coisa é se comunicar, isso já vinham fazendo até algum tempo, mas eles não tinham ainda descoberto que eles podem também se organizar, também ir
combinar manifestações, agendar manifestações, ir às praças públicas e descobriram isso. Isso é um dado bastante importante a gente levar em consideração, né? A juventude, historicamente, ela sempre cumpriu um papel fundamental nas grandes transformações do país, assim, né? Internacionalmente isso também acontece, né? Todos os processos de transformação radical das sociedades passaram por uma atividade bastante intensa da juventude, assim, né? E desta vez não foi diferente, assim, né? A juventude é que protagonizou, foi um dos primeiros a saírem para as ruas e com certeza vão ser os últimos a saírem, né? Porque de fato é um setor que ele sofre um conjunto de contradições, né, entre as expectativas de futuro, né, e de construção de uma vida, né, de um horizonte, de um futuro digno, né, e a realidade concreta que impede que ele atinja esses objetivos, né. Então, geralmente a juventude ela é mais sensível com relação aos problemas da sociedade e também são a camada da sociedade que se coloca na frente nesses processos de contestação de um conjunto de desigualdades e da não garantia de um conjunto de direitos que essa população sofre, né? O protagonismo da juventude nas grandes reivindicações foi e é essencial. Mas quais são suas verdadeiras pautas e o que está envolvido nessas lutas? As manifestações aqui em Porto Alegre, elas são fruto de uma série de outros elementos que vêm se acirrando no Brasil, principalmente com uma expectativa que a população criou com relação à Copa do Mundo, porque veio a expectativa e essa expectativa não foi atendida. E aí, com essa expectativa não sendo atendida, a partir do final do ano de 2012, ano passado, é que as lutas começam a se intensificar, principalmente contra a privatização dos espaços públicos, onde é que vários espaços públicos da cidade foram privatizados. Aí, com essa organização, nasce o Bloco de Luta contra o Aumento das Passagens, que foi um bloco que surgiu no final do ano passado, né, no intuito de lutar contra o aumento abusivo das passagens, que era muito excessivo, né? Além disso, também sempre as empresas jogavam nas costas dos cobradores e dos motoristas o aumento das passagens. Então, quando o sindicato dos motoristas entra, o sindicato dos motoristas e dos cobradores entra na luta, eles conseguem também dar uma outra força para a luta contra o aumento das passagens, e aí com isso começam a se desencadear várias lutas articuladas, principalmente da juventude estudante, contra o aumento abusivo das passagens, né? Foi uma movimentação que ela surgiu a partir de setores organizados da juventude, né? Movimentos estudantis, movimentos sociais, como o próprio Levante da Juventude, estiveram presentes no princípio dessas manifestações, né? Mas o que fato foi determinante para a conquista, para as vitórias que esse movimento e para a repercussão que ele teve na sociedade foi justamente a leva de jovens que entrou, né? Jovens que não havia ainda um processo de organização, não tinham uma referência de organização, mas que espontaneamente se somaram a essas lutas, se identificaram com as bandeiras de lutas dessa juventude organizada e foram se somando, assim, né? Eu acho que a grande questão agora é justamente a gente canalizar essa energia e essa rebeldia que a juventude demonstrou para a ideia de que é necessário, além da luta, além do processo de mobilização, nós termos um processo de organização, né? Porque senão a tendência é que a gente reflua e o processo não avance, né? Para a gente continuar num processo crescente de conscientização da sociedade, de pressão política sobre o poder público, é necessário que haja um processo organizativo, né? E eu acho que o Levante Popular da Juventude, assim como outras organizações, estão contribuindo nesse processo de se colocarem como uma referência de organização e também contribuindo para que esse movimento como um todo tenha, para além do movimento espontâneo, se torne um movimento de massa, né? Com organização e que tenha continuidade no tempo esse processo tão bonito que a gente está vivendo hoje em dia, né? Este Brasil mobilizado não é um Brasil de gente omissa, de gente que dormiu durante décadas e deixou ao sabor dos ventos os destinos da nação serem resolvidos. Este é um Brasil de lutadores, de pessoas mobilizadas que jamais deixaram de lutar pelos seus direitos. Este é um Brasil de gente comprometida com uma nação grande, de menos injustiças e mais cidadania. Este é o nosso Brasil, o Brasil dos movimentos sociais que nunca deixa de sonhar e de lutar.